Como ter autoestima na transição capilar? Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana Martins e hoje eu vou conversar um pouco sobre a autoestima na transição capilar. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, deve estar se perguntando o que seria a transição capilar. O processo de transição capilar é um processo onde nós deixamos de fazer o uso frequente de algum tipo de química ou de algum instrumento de calor para voltarmos à estrutura natural do nosso cabelo. Eu passei 2 vezes por esse processo, inclusive no primeiro vídeo desse canal eu compartilhei um pouco dessa minha experiência, eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco mais das minhas experiências e vou te contar, te ajudar a ter autoestima durante esse processo também. Então você deve estar se perguntando, então tem uma receita, tem um segredo para a gente ter autoestima durante a transição capilar? Qual que é essa receita? Qual que é o segredo? Eu quero aprender agora, porque eu acabei de começar a transição, mas a minha autoestima está muito baixa e eu já não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou desistir. Calma, não se desespere. Assiste esse vídeo até o final, continue nesse processo, siga em frente que eu te garanto que vai valer a pena. E ao contrário do que muitos pensam, a transição capilar não é só uma mudança externa, não é só a mudança do nosso cabelo. A transição capilar, ela acontece de dentro para fora. Então é um processo que vai nos ajudar em muitas questões. No meu primeiro processo de transição capilar, eu não cheguei a pesquisar muito. Eu já fui começando mais pela urgência mesmo, pelo socorro que o meu cabelo estava me pedindo. Foi no final de 2017, nesse período meu cabelo estava muito quebradiço. Eu vi uma amiga começando a usar uma técnica, o entrelace, e me interessei, fui procurar me adaptar também a essa técnica. Deu super certo, usei no entrelace um cabelo orgânico, né, que é um cabelo sintético. Ele é semelhante ao cabelo humano, mas não é um cabelo humano. Apesar do toque ser bem semelhante, nesse primeiro momento eu me vi com o cabelo todo volumoso e, por incrível que pareça, apesar do receio das pessoas opinarem, criticarem, eu gostei de me ver daquela forma. O receio das críticas, dos julgamentos das pessoas foi passando, eu fui gostando, curtindo aquele momento. Enquanto isso, meu cabelo natural ia se desenvolvendo e foi muito bom, porque eu não fiquei preocupada com o crescimento do meu cabelo. Antes de eu usar essas técnicas, uma coisa que eu me preocupava muito era com isso, em ver o meu cabelo grande. Eu sonhava com o momento que eu ia ver o meu cabelo realmente comprido, que eu pudesse fazer ali algum penteado, e isso me trazia ansiedade e frustração. Acredito que essa ansiedade atrapalhava o desenvolvimento natural do meu cabelo e também o uso contínuo das químicas já não estava dando mais certo. Mas eu demorei a acreditar e demorei a sair do comodismo para tentar algo novo, para tentar me libertar das químicas e conhecê-lo realmente. Então, em meados de 2019, eu me vi com coragem de assumir o meu cabelo natural, deixei o método entrelace e me vi com o cabelo natural depois de muito tempo. No primeiro dia foi libertador. Eu pensei que eu iria viver feliz para sempre com o meu cabelo natural. Mas eu criei uma expectativa com a curvatura do meu cabelo. Eu pensava que o meu cabelo ia dar cachos totalmente definidos e que eu ia conseguir me aceitar. Mas não foi desse jeito. Assim que eu deixei esse método, eu me vi fazendo químicas para ter o meu cabelo definido, para alcançar essa expectativa que eu criei. Eu não me dei a oportunidade de conhecer ali a textura, a curvatura, né? Eu só me preocupei mesmo em recorrer às químicas para definir os cachos. Então, até o final de 2019, eu fui fazendo vários processos para poder manter aí essa definição, para manter essa expectativa que eu tinha na época. E, infelizmente, foi um erro muito grande, porque o meu cabelo estava sensível, estava frágil. Eu passei um período de 1 ano e meio aí usando essa técnica do entrelace e nas medidas que eu ia fazendo as manutenções, eu não dava um tempo para poder hidratar, tratar, cuidar. Então, meu cabelo não aguentou as químicas. Ele estava totalmente natural e, de repente, foi química atrás de química. Poderia ter dado super certo se, às vezes, eu tivesse tratado, cuidado do meu cabelo antes, se eu tivesse dado mais intervalos antes de repetir esses processos, eu poderia ver um resultado melhor. Mas acabei vendo resultados negativos e um prejuízo de certa forma, porque no início de 2020 o meu cabelo já estava bem detonado, estava minguando, sabe aquela sensação de perca de massa do cabelo, quando ele perde ali o volume? Já estava bem ralinho as pontas, então eu me vi entre 2 opções: passar novamente pela transição capilar
ou cortar ele bem curtinho e assumir o meu crespo. Eu acabei optando por passar pela transição capilar mais uma vez. Nesse segundo processo, eu escolhi as tranças box braids, porque eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, sabe, das tranças. Eu tinha muito receio, mas assim que eu me vi com as tranças box braids, no primeiro dia eu já me apaixonei por mim. O amor próprio, que não era mais a minha prioridade, passou a ser. E ali eu comecei a me aceitar, comecei a me amar. Foi muito bom a questão das tranças, porque novamente meu cabelo foi crescendo, se desenvolvendo, e aquela ansiedade, expectativa de ver o cabelo maior, ela foi ficando de lado, porque com as tranças a gente acaba não vendo, né? Fora a praticidade, sempre acordar já está pronto. Aproveitei e curti muito essa fase. E há 3 meses eu tirei as tranças box braids e assumi pela segunda vez o meu cabelo natural. Dessa vez eu tive muito receio da minha reação, sabe? Enquanto que no primeiro processo eu acreditei que eu estava pronta, preparada, eu tive medo de não estar preparada para assumir o meu cabelo natural. Mas desde o momento que eu tirei, foi a melhor escolha que eu fiz. A minha reação, ao contrário do que eu imaginava, de não aceitar, de não estar preparada, foi ao contrário, porque essa mudança me trouxe leveza e eu amei ver o meu cabelo totalmente natural e venho curtindo essa fase. E observe que em cada momento eu falei sobre isso, sobre curtir e aproveitar a fase atual, a fase do entrelace, das tranças, agora com o cabelo natural também. Estou tentando aproveitar. Ah, então foi fácil, Ana? Não, não é fácil. Tive medo, tive insegurança, mas uma coisa que eu venho aprendendo é o seguinte: a gente tem que parar de se preocupar com as opiniões das pessoas. Se eu parar para refletir sobre esse meu medo, ele está muito relacionado a isso, sabe? Aos julgamentos, às críticas, às opiniões das pessoas. Em cada uma dessas mudanças que eu mencionei, eu sempre tive esse receio, sabe? Quando eu fui deixar a química para poder usar o entrelace, quando eu fui deixar a do permanente para poder colocar as tranças, eu sempre tive esse receio. Mas e amanhã na rua as pessoas vão me ver diferente, vão perguntar, vão questionar, vão criticar. Eu sempre tive muito medo. Infelizmente a gente acaba dando muita força para os medos que a gente sente. A gente coloca ali esse pensamento e acaba dando força para ele. E é um pensamento negativo que não vai nos ajudar em nada. Pra quê, né? O que adianta eu ter medo da reação das pessoas, de algum julgamento, de alguma crítica? Você está fazendo bem pra mim? Você está me sentindo feliz? Você está fazendo bem pra minha autoestima? Se eu gosto, é a minha opinião que tem que importar primeiro, é ela que tem que valer a pena. Não tem que importar se a família está apoiando, se o namorado, o esposo, a melhor amiga, o melhor amigo, o que falaram, o que deixaram de falar. E eu aprendi isso com todos esses processos. Então, quando eu disse no início que a transição capilar vai muito além de que uma mudança externa, é sobre isso também. É sobre mudar o interior, é sobre mudar um pensamento negativo que a gente tem, é sobre a gente se conhecer mais. A transição capilar me proporcionou tudo isso, me proporcionou uma evolução muito grande em questão do autoconhecimento, da autoestima, porque em cada fase que eu me vi aí diferente, com um visual novo, já ajudou, já contribuiu para minha autoestima, já me despertou a vontade de praticar atividade física, de me cuidar mais, de tirar mais tempo de qualidade para mim também, sabe? Durante esse período eu li mais, assisti mais filmes que eu pudesse absorver e aprender alguma coisa. Inclusive já quero deixar aí a indicação do filme Felicidade por um Fio. Se você está passando pela transição capilar ou se você não está nesse processo, só assista para entender um pouco de como é esse processo para as outras pessoas. E além desse filme, eu vou deixar também alguns livros que eu li durante esse processo que me ajudaram muito, que me trouxeram muitas reflexões, que agregaram também. Então, para você que acompanhou esse vídeo até aqui, vou deixar a minha sugestão para você ter autoestima durante o processo de transição capilar. Para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Mas se você vai começar a passar por esse período, se você já está passando e está com a autoestima baixa, as minhas dicas são que você pesquise. Por exemplo, se você vai começar, você está em dúvida sobre o que vai fazer durante esse processo, se você vai usar um alongamento, se você vai cortar bem curtinho e deixar ele crescer natural. Se você tem essa dúvida, eu te indico a pesquisar. Pesquise muito, pesquise pessoas que fizeram dessa forma, que cortaram, já partiram para o Big Shop, que é o grande corte, né? E já estão passando por essa fase. Pesquise. Se vendo essas fotos você sentir vontade, parta para isso, sabe? Comece dessa forma.
Se não, se deu um medo, deu um receio de cortar bem curtinho, de não conseguir, pesquise outras formas, pesquise penteados de tranças box braids, de outros tipos de tranças, pesquise laces, que são aquelas perucas, né? Tem humanas, tem sintéticas, pesquise pelo entrelace, pesquise. Nós temos um mundo de oportunidades à nossa disposição. Então comece dessa forma, se você quer começar a transição, se você já está no comecinho aí, mas está insegura. Tem pessoas que também optam por ir escovando, né? Por manter o cabelo alisado por causa da diferença das texturas. Então pesquise. Vai pesquisando todas as oportunidades e avalie. A que partir mais vontade de fazer, igual quando eu quis colocar as tranças. Eu fui vendo várias fotos, sabe, de meninas com tranças box braids, fui salvando e fui vendo, fui me imaginando daquela forma, sabe? Vai se imaginando também. Se você gostar, se já tá ali todo dia pesquisando, é porque já tá sentindo a vontade de experimentar. Então parta para isso. Tá, mas e se eu não gostar? Se eu partir para essa técnica aí, pela primeira que eu achei que eu ia gostar, e acabar não gostando. Se você não gostar, amanhã é outro dia. Amanhã você vai ter outra oportunidade à sua disposição. Sim, eu refleti muito sobre isso quando eu tirei agora pela última vez as tranças box braids e decidi assumir o meu cabelo natural. Se eu não gostasse, se a minha reação não fosse a que eu realmente tive, eu poderia no outro dia ter ido colocar as tranças, ter colocado um outro método e seguido aí a vida, sabe? A gente tende a preocupar muito, né, com a nossa reação. A gente tende a dar força aí pro medo, que na verdade é desnecessário. Então a transição capilar agregou muito, me trouxe muito essa mudança aí, além do exterior, me trouxe muito uma mudança, uma evolução por dentro também. É de dentro para fora, realmente. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. O cabelo ele mexe muito com a nossa autoestima, né? Eu sei disso, é difícil. Mas uma coisa eu posso te dizer, cabelo não é essência, porque seu cabelo pode estar liso, cacheado, comprido, curto, o seu cabelo não vai ser essência. A sua essência é o que você vai ter aí por dentro. Dentro vai ter uma pessoa ali de verdade, uma pessoa com sentimentos. Hoje eu estou aqui com o meu cabelo natural, se amanhã eu colocar trança, se eu colocar um cabelo cacheado, por dentro vai ter uma pessoa que ama, que é amiga, que trabalha, que está correndo atrás dos seus sonhos. Então tente pensar isso, pense na sua essência. Se ocupe durante a transição capilar em se conhecer e pense nas suas qualidades, no que você tem de bom para oferecer para o mundo. Tire o foco aí do pensamento das pessoas, das críticas, tire o foco aí do seu medo, dos seus receios e pense na pessoa que você é. Pense nas suas qualidades, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Busque se conhecer, busque agregar na sua vida coisas boas, coisas leves. E um exemplo disso é a leitura, é um filme, algo que te faz bem, que você goste. Tente fazer esse processo ficar leve, crie hábitos novos, busque conhecer a sua essência, se conhecer mais. Você vai ver que no final dele tudo vai valer a pena. Todas as mudanças que vão chegar vão agregar na sua vida, vão trazer experiências, crescimento aí pra você. Então é isso, se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Compartilha também esse vídeo com a sua amiga que está aí passando pela transição capilar ou pensando em começar também. Não esquece de deixar também um joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder as notificações e até o próximo vídeo.